Olá pessoal, é com alegria que nos reunimos novamente para mais um estudo das lições do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento buscando a sintonia com os espíritos amigos do mundo maior que nos amparam e nos orientam. A mensagem que iremos estudar hoje chama-se Socorro e Benevolência. Está no capítulo 38 do livro Encontro Marcado, a autoria do Espírito Emmanuel com psicografia de Chico Xavier. Muito bem, a mensagem de hoje nos apresenta um ponto de vista pouco comum sobre a caridade, ou seja, sobre o amor em ação. Aprendemos com Jesus que o amor é o sentimento que nos leva a sair de dentro de nós mesmos e agir no mundo em benefício daquele que necessita. Sair de dentro de si e agir na direção do bem são as duas grandes qualidades do amor ao próximo. Porém, Emmanuel nos apresenta um outro aspecto sobre esse tópico. Ele qualifica um pouco mais esse amor ao próximo, dizendo que precisamos transformar o socorro em benevolência. Socorro é aquela ação imediata do amor. Ele cita o exemplo da pessoa que vê alguém passando necessidade material, vai e dá um dinheiro para aquela pessoa, ou mobiliza a ajuda de outros a fim de reduzir o sofrimento. Porém, a benevolência, segundo Emmanuel, é uma maneira mais profunda de amar ao próximo e que demanda mais tempo, mais dedicação, mais renúncia e mais presença. Diz ele que é muito fácil praticar a caridade pela metade, cuidando só do sofrimento aparente do outro. Diz ele assim: se o início das boas obras pode realizar-se através de impressões externas, a complementação deve ser feita no cerne da vida íntima. Vamos tentar entender o que é que ele está falando aqui. E para isso ele cita 3 ou 4 exemplos práticos sobre esse contraste entre socorro e benevolência. No primeiro exemplo, a pessoa vê alguém passando dificuldade material, dá um dinheiro e sente que se encerrou ali o seu compromisso. Mas e o depois? Então, Emmanuel irá nos chamar a atenção para o fato de que em muitas situações, além de doar o dinheiro, talvez seja necessário também doar o nosso trabalho, o nosso tempo e a nossa presença pessoal para que aquela pessoa consiga superar a dificuldade. E será que estamos dispostos a isso? Outro exemplo que ele nos traz. Muitas vezes aconselhamos a alguém, uma pessoa próxima, um vizinho, com base na nossa própria experiência e porque estamos vivendo um momento tranquilo da vida. E chamamos isso de fraternidade, amor ao próximo. Mas a verdadeira caridade não pode ser tingida por nenhum traço de egoísmo. Se aquela pessoa supera a dificuldade sem o nosso auxílio, a alegria que sentiremos por ela precisa ser verdadeira e real, sem nenhum pensamento de inveja ou ciúme. Alegrar-se de verdade com a alegria do próximo também é um gesto de bondade. Um terceiro exemplo. Usamos de gentileza, afabilidade, doçura com aqueles sofredores que nos pedem ajuda com humildade. A gente pensa até de forma equivocada. Dá até gosto ajudar a uma pessoa humilde assim, que sabe qual é o seu lugar. Mas e se a pessoa não for humilde? E se ela não for simpática? E se a pessoa estiver em situação de revolta? E se estiver obsediada por espíritos infelizes? Pergunta Emmanuel. Iremos largá-la à própria sorte, mesmo ela precisando de ajuda? São estas situações difíceis que pedem de nós mais sacrifício, mais paciência, mais amor. Essa é a verdadeira expressão da bondade e da benevolência que o autor da mensagem nos convida. Há um exemplo na vida de Jesus que exemplifica bem, que mostra bem isso que estamos falando. Certa vez, uma importantíssima autoridade judaica, um príncipe de Israel, como escreveu o evangelista, um fariseu de nome Nicodemos veio procurar a Jesus escondido, na calada da noite. Estava com uma dúvida moral sincera e sabia que Jesus era mais sábio e muito mais capaz que ele e poderia ajudá-lo a encontrar uma resposta. Jesus poderia ter dito a ele: por que você veio me procurar escondido? Por que não veio de dia, à vista de todo mundo? Não é assim que vocês fazem comigo? Fazem perguntas difíceis, querendo que eu caia em contradição diante do povo?
Ou seja, Jesus poderia ter humilhado aquele fariseu, poderia ter retribuído toda a violência que sofria deles, com mais violência, mais humilhações. Mas não o fez. E não o fez porque era bom, porque o seu coração era bom. Não é possível praticar o amor e ser egoísta ao mesmo tempo, porque o egoísmo é o oposto do amor. Assim, o amor verdadeiro exige de nós um imenso esforço pessoal, no sentido de anular o egoísmo, anular a vaidade que ainda existem dentro do nosso coração. Jesus atendeu a Nicodemos com atenção, repetiu a lição com outras palavras, com paciência, porque mesmo tendo o hábito do estudo, aquele fariseu não conseguia entender a essência do que Jesus estava lhe ensinando. Naquele dia, Jesus ainda nos legou uma das mais lindas lições sobre a necessidade da reencarnação para a nossa evolução. Diz ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus foi benevolente, usou de bondade com o fariseu, criando um padrão de referência, um modelo para as nossas relações de amor uns com os outros. O amor é paciente, o amor é bondoso, escreveu Paulo, anos mais tarde, em sua primeira epístola aos Coríntios. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Enfim, o que Emmanuel está nos convidando na mensagem de hoje é para irmos além da superfície, da aparência em nossos gestos de amor, para que possamos viver este amor verdadeiro que o apóstolo Paulo descreveu. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que nunca se acaba, porque nos conecta diretamente com Deus, cujo manancial de amor é infinito. Na mensagem, Emmanuel ainda nos dá um último exemplo, um exemplo bem singelo, sobre a importância de transformarmos o socorro urgente em amor benevolente. Ele nos fala, nos lembra daquela sensação de alegria que toma conta do nosso corpo e da nossa alma quando praticamos o bem. Porém, há dias em que não estamos bem, nem do corpo, nem da alma, e mesmo assim precisamos praticar o bem, praticar o amor. Ele usa uma expressão curiosa, bem diferente, sim, para qualificar esses dias. Diz que são dias de enxaqueca ou desgosto, ou seja, dia em que estamos com dor de cabeça ou com dor na alma, e ainda assim somos chamados a ajudar o próximo. Há dias em que somos chamados a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, conforme o ensinamento de Paulo em outra epístola, a fim de praticarmos a compreensão, a solidariedade real, o amor verdadeiro, tal como Jesus nos ensinou e exemplificou. Aliás, há um ensinamento de Jesus a esse respeito que é muito bonito e que diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é uma das falas de Jesus que às vezes é mal interpretada, porque dá a impressão que ele quer que a gente se menospreze ou se diminua. Mas não é nada disso. Negar a si mesmo significa sair de si, sair do centro do universo, abandonar a condição de egocentrismo que é tão arraigada em quase todos nós devido à nossa condição evolutiva. A seguir ele nos fala em tomar cada dia a nossa cruz, ou seja, aceitar as nossas limitações, aceitar a condição em que vivemos, aceitar a carga de tarefas, compromissos, deveres, obrigações que nos cabem a cada dia e ainda assim amar. Esse ensinamento de Jesus lembra esse último exemplo de Emmanuel, né? Estou com enxaqueca, mas mesmo assim vou ajudar, vou ser benevolente com quem precisa. Estou com o coração dilacerado, mas mesmo assim não negarei o chamado para encorajar aquele que sofre, para reacender a chama da fé no seu coração. E Emmanuel termina a mensagem dizendo que a caridade é uma estrada, né? Tem começo, meio e fim.
A caridade, diz ele, indiscutivelmente é a senda do amor. Contudo, para alcançar a vitória espiritual a que ela nos guia, é necessário trilhar a estrada que vai dos júbilos ou das alegrias do começo até as dificuldades do final. Era isso, pessoal. Socorro e benevolência foi a mensagem que estudamos hoje. Mensagem que nos fala da caridade, do amor em ação e da necessidade de perseverança no bem. Elevemos nosso pensamento ao alto e agradeçamos a Jesus por mais esta oportunidade deste encontro.